Olá, caros alunos, espero que estejam bem nesses tempos de pandemia. Nosso objetivo da aula de hoje é falar sobre filas, né, implementadas de forma estática, continuação dos conteúdos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, porventura, quem não viu ou não desenvolveu as atividades ainda das aulas anteriores, eu peço que dê uma pausa nesse vídeo, volte lá no SIGA, nos conteúdos e nas aulas anteriores, tá? Veja aqueles conteúdos primeiro e depois retome esse vídeo aqui, tá ok? Quem já viu, vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então, a parte de filas, né? Filas é o conceito de fila normal, aquele conceito de fila que nós já vimos, né? A ideia computacional é imitar o comportamento de uma fila normal que nós temos em qualquer estabelecimento comercial aí, né? Qual é que é esse comportamento normal de uma fila aí, né? O primeiro a ser atendido, ou seja, quando você vai retirar alguém da fila, né? É quem está no começo da fila, né? É o próximo. Então, quando você remove um elemento da fila, é o primeiro da fila. E quando você vai inserir um novo elemento na fila, ele é o último da fila, né? Então, você faz as inserções no fim dessa listagem e as remoções você faz no início dessa listagem. Essa é a ideia da fila, né? Então a fila vem do inglês, né, do FIFO, né, First In, First Out, ou seja, o primeiro que entrou é o primeiro a ser atendido, que é a lógica da fila, né? Aí eu trago alguns exemplos aqui, né, da onde é que nós utilizamos filas, né? No sistema operacional, por exemplo, para controlar os processos, né, que estão aguardando para utilizar a CPU, ou na implementação de redes de computadores, né? Os pacotes que chegam ali para serem roteados e encaminhados num roteador, ou numa fila de impressão de arquivos, ou buffer de gravação de uma mídia, e outros lugares quaisquer onde se fizer necessária a utilização do conceito de fila, né? Lembrando que é uma fila normal, aquelas filas sem prioridade a princípio, né? Uma filazinha simples, normal, tá? E as filas, elas podem ser implementadas, então, de forma estática ou com alocação dinâmica de memória através de listas encadeadas, né? Listas encadeadas nós não vimos ainda, é o conteúdo que nós vamos ver mais para frente, então nós vamos retomar esse conceito de filas, né? Quando nós vemos listas encadeadas. Mas por enquanto nós vamos fazer a implementação de forma estática, então, nos baseando em vetores, tá? No mesmo modelo, na mesma ideia do que nós trabalhamos com pilhas, né? Só que agora nós vamos ter então duas variáveis de controle, tá? Então nós já vamos direto aqui para o exercício e eu vou explicar certinho já direto no exercício como é que nós vamos fazer isso, tá? O exercício é basicamente o mesmo a mesma atividade, né, da aula anterior, só que agora ao invés de nós ter só uma variável de controle para estar controlando a nossa estrutura, o nosso vetor, nós vamos ter duas, né? Uma para controlar o início da fila e outra para controlar o fim da fila, né? E a própria fila, ela vai estar armazenada no vetor, certo? Nesse caso aqui já é um vetor de TAD, né? Já vamos sair direto trabalhando aqui com o vetor de TAD. Então nós vamos ter duas variáveis de início, né? A variável de início aqui, nesse caso aqui, ela estaria apontando para o zero, para a posição 0, né? E a variável de fim aqui estaria apontando para a posição 2, ok? Então, se chegasse um novo elemento, né? Nessa fila aqui, o que nós teríamos que fazer, né? Se chega um novo elemento para ser inserido na fila, o que nós fazemos? Nós incrementamos o fim, né? Um novo elemento numa fila, ele é inserido no fim. Então, nós incrementamos a variável de fim, certo? E nesse novo valor da variável de fim, é onde nós vamos inserir esse elemento, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o fim aqui estava valendo 2, incrementando ele vai passar a valer 3, né? Então ele vai apontar para essa posição vazia aqui. Então, nessa posição vazia é onde nós vamos inserir o novo elemento, né? Se eu quisesse, por exemplo, listar todo mundo que está na minha fila,
eu mostrarei aqui do 0 até o 3. Né? Então, todos esses elementos aqui são os que estão na minha fila. O 4, 5, 6 em diante, eles não estão na minha fila, então eu não mostro. Então, eu mostro desde o início, do valor da variável início até o fim. Ok? Eu não percorro todo o vetor, eu só percorro desde o início até o fim. Então, eu tenho duas variáveis auxiliares para fazer esse controle. O que mais? Se eu quiser, por exemplo, remover alguém da fila, né, o que eu faço? A remoção, no caso, ou chamar alguém da fila, né? Quando eu chamo alguém da fila, eu estou tirando ele da fila e estou atendendo ele, né? Então, se eu quiser remover alguém da fila, eu removo da onde? Eu removo do início, né? Então, o que eu faço? Eu incremento a variável de início também. Então, se aqui antes o início estava valendo 0, né? Eu passo a fazer o início valer 1, ou seja, eu faço início mais 1 também, né? Ou eu primeiro mostro na tela, por exemplo, o que está na posição 0, né? E depois incremento a variável início. E pronto. Aí a próxima vez que eu for mostrar quem está na posição início, eu já vou mostrar o que está na posição 1 aqui. E ignoro o que está na posição 0, porque ele já foi atendido. Então, nesse momento aqui, certo? Quando a variável já está valendo 1 aqui e 3 aqui, né? Se eu quiser saber quantos elementos tem na minha fila, certo? Quantas pessoas tem na minha fila? Eu tenho 3 pessoas. Eu tenho o Pedro, eu tenho o Paulo e eu tenho o Joãozinho ainda aqui na minha fila para ser atendidos. Esses 3 elementos. A Maria já foi atendida. Então eu tenho desde a posição 1, que é o que está valendo o início, né, até a posição 3. Né? Então aqui, se eu escolhesse, né, que é justamente o que diz aqui, né, se eu escolhesse listar todo mundo que está na fila, são esses 3 nomes aqui que tem que aparecer. Porque a Maria já foi atendida, né? Esse exercício aqui, se eu não me engano, é do Lavacar, uma fila de automóveis a ser atendidos em um lava rápido, isso. Né? Então, imagina que tem um sisteminha lá que cadastra os automóveis para serem lavados, por exemplo, né? Então, eles é por ordem de chegada, né? Conforme vai chegando, tem um funcionário lá que cadastra, e conforme chega a vez de lavar o carro, por exemplo, aí ele vai chamando o próximo, ou vai listando, né? E é isso. Então, a nossa atividade hoje é fazer essa implementação de forma estática, né? Implementar uma fila, né? De forma estática, utilizando esse menu aqui, né? Com essas 4 opções aqui. É o mesmo, no mesmo padrão do que foi feito na aula passada, né? Só que dessa vez com o conceito de fila, né? First in, first out. Lembrem-se, tanto fila quanto pilha, né, o que caracteriza eles é o mecanismo, é a forma como a inclusão, a exclusão e a get, né, como é que se diz, a recuperação de informação é feita, né? Então essas são justamente as características, o que caracteriza uma pilha ou uma fila, né? A forma como essas operações são realizadas. Né? Então vamos retomar um pouquinho lá. A pilha, né, da pilha de pratos, as operações são todas feitas no topo, sempre no topo, no topo, no topo, né? Quando nós temos uma fila, aí a fila já tem início e tem fim, né? Então as operações são feitas ou no início ou no fim. Quando chega uma nova pessoa, um novo automóvel na fila, ela chega no fim da fila. Quando você quer tirar alguém da fila, você retira do início da fila, né? E aí só tem que cuidar. Por exemplo, como é que eu sei que a minha fila está vazia? Por exemplo, como é que eu sei que a minha fila está vazia? A minha fila vai estar vazia quando o meu fim for menor do que o meu início. Porque se eles forem iguais, significa que eu tenho um elemento. Né? Olha só que interessante. Vamos pegar aqui, ó, né? Se o meu início e o meu fim estiver valendo 3, por exemplo, aqui, significa que eu tenho um elemento aqui na minha fila, que é o Joãozinho, certo? Se eu atender o Joãozinho, certo? O início vai passar a valer 4 e o fim vai continuar valendo 3, certo? E aí, isso aí, o início está maior do que o fim, é o que caracteriza que a minha fila está vazia, que eu não tenho mais ninguém para ser atendido.
né? Ah, e daí se chegar um novo cliente? Se chegar um novo cliente, tu incrementa o fim, né? E aí o fim e o início vão estar valendo 4. Os dois vão estar na mesma posição. Isso significa que tu tem um elemento na tua fila, né? Funciona tudo direitinho. Então, qual é quando tu cria? A primeira vez que tu cria, né? Tu cria lá o teu vetor, ele vai estar vazio, o vetor, tranquilo. E qual é o valor inicial das variáveis início e fim? Dê uma pausa no vídeo agora e dá uma pensadinha. Qual é o valor inicial para uma fila vazia, então? Qual é o valor que tem que estar em início e qual é o valor que tem que estar em fim? Dê uma pausa aí no vídeo. E aí, pensaram qual é o valor de início e fim? Então vamos lá. O início tinha que estar maior do que o fim, né? Então, no início, quando você vai começar a sua aplicação, que você não tem ninguém ainda ali na tua fila, né? O início vai estar valendo 0 e o fim vai estar valendo -1, né? Aí você consegue resolver o seu problema, consegue fazer a implementação certinho. Tá ok? Lembrando sempre de fazer a validação, né? Se que a fila vai estar vazia sempre que o fim for menor do que o início, né? Sempre tem que lembrar de fazer essa validação aí. Tá ok, pessoal? Acho que é isso. Aí você já tem todo o caminho das pedras para estar resolvendo para conseguir implementar a fila aí de forma estática, né? Qualquer coisa, volte o vídeo, né? Essa é a vantagem de ter o vídeo aí. Se surgir alguma dúvida também na implementação de vocês, manda um e-mail para mim. Estou à disposição para ajudar vocês. Tá ok? Um forte abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.